Já aqui foi adiantado muita coisa pelo Diogo Correia e pelo Dr. Fausto Leite e certamente, portanto, a partir da experiência e da vivência de cada um, esta sessão será ainda mais enriquecida. Limitar-me-ia a sublinhar 2 ou 3 aspectos, procurando não repetir as questões que já foram tanto adiantadas. Mas, portanto, a questão da precariedade e a dimensão que assumiu no nosso país tem especificidades nacionais, mas corresponde, portanto, àquilo que é uma característica global e que se tem agravado face, portanto, à ofensiva do capitalismo nas últimas décadas e tem sido usada como mais um instrumento para o agravamento da exploração capitalista, para o agravamento da exploração dos trabalhadores a todos os níveis. Há muitos instrumentos para isso, mas a fragilização dos vínculos laborais, a precarização dos vínculos laborais é, portanto, um instrumento que é, então, adotado com vistas, portanto, a conseguir todos os objetivos que levam, portanto, ao agravamento dessa exploração. Com vistas na questão central, portanto, dos salários, a pressionar, portanto, não apenas a contenção, mas, em alguns casos, em muitos casos, as próprias reduções salariais, mesmo que não sejam entendidas do ponto de vista de um trabalhador relativamente ao universo dos trabalhadores, portanto, é usada como forma de desregulação, de pressionar para a desregulação dos horários de trabalho e para o seu prolongamento, é, portanto, utilizada como forma de fragilização de tudo aquilo que são os direitos inerentes, portanto, às condições de trabalho, com múltiplas consequências que também tem. E, portanto, é acompanhada, portanto, depois de processos de fragilização dos direitos, tanto individuais em geral, mas também dos direitos coletivos dos trabalhadores. As consequências da precariedade, quando atinge um determinado nível, seja no quadro nacional do nosso país, seja em relação a cada empresa, a cada coletivo de trabalhadores, têm, portanto, uma dimensão para cada trabalhador, portanto, extremamente negativa, mas têm, portanto, um alcance, portanto, muito maior e têm implicações muito maiores. Já referi aqui, portanto, esta questão relativamente, portanto, aos salários, portanto, relativamente, portanto, aos horários de trabalho e relativamente a outros aspectos que se ligam com as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores, mas este medo que é instituído, portanto, a chantagem que leva à insegurança de não se conhecer o dia da manhã, tem estes reflexos, mas tem depois, portanto, também reflexos, como aliás o Dr. Fausto Leite já referiu, na própria saúde dos trabalhadores. Não naquilo que decorre apenas das condições de trabalho serem mais fragilizadas, serem profundamente deterioradas, isto é, em nome da chantagem do despedimento, ser aceite aquilo que em nenhuma circunstâncias devia ser aceite, mas o próprio fenómeno da incerteza. Mas o próprio... Estão-me a pedir para falar mais pausadamente, é? Não. Mas o próprio... portanto, a própria situação da incerteza do dia da manhã de cada um cria, portanto, um problema de ansiedade, portanto, com reflexos, portanto, individuais e também, portanto, no plano coletivo. Nós temos, por exemplo, hoje, portanto, muita discussão, portanto, a propósito das questões, por exemplo, da natalidade. Mas a questão não é a única, mas a questão da precariedade dos vínculos, o não saber por centenas e centenas de milhares de trabalhadores mais jovens qual é o dia da manhã, é evidente que afeta, portanto, a sua organização de vida, a sua perspectiva de vida. E, portanto, quando nós vemos, portanto, os sinais de envelhecimento na sociedade portuguesa, também temos que ir buscar todas as causas e também esta. A precarização dos vínculos de trabalho é um elemento que condiciona as opções
tira a liberdade de decisão, portanto, dos mais jovens em relação à sua organização de vida. E depois, mesmo do ponto de vista do próprio desenvolvimento do país, quer dizer, há uma concepção do capital e do grande capital que domina portanto, a vida no nosso país, portanto, com todos os condicionalismos que provoca. Portanto, há um pouco quase que a ideia que quanto mais baixos forem os salários, mais o país se desenvolve, quanto mais alargados forem os horários, portanto, mais possibilidades temos de progresso. Portanto, enfim, é tudo exatamente, portanto, ao contrário daquilo que é necessário. E também, portanto, colocam a questão da precariedade com toda uma base ideológica que hoje, felizmente, começa a ser derrotada, mas que era aquela tese de que o que é moderno o que é moderno é a precariedade. Essa coisa do emprego para toda a vida, vimos tantos falarem sobre isso, é uma questão do passado. E, portanto, nós temos de ser modernos, portanto, e a modernidade é a desregulação, é a precariedade geral. E isto é trágico para a vida e para a sociedade. E é também trágico para o próprio desenvolvimento do país. Porque, portanto, esta instabilidade permanente, portanto, esta rotação permanente tem como consequência, portanto, não haver, para além das formações iniciais, portanto, uma formação dos trabalhadores que decorre também da própria experiência profissional. Portanto, as carreiras profissionais não foram uma invenção na perspectiva de defender apenas os direitos dos trabalhadores. São uma necessidade dos próprios processos produtivos e da atividade económica. A precariedade, com a generalização que comporta, elimina e desvaloriza essa aprendizagem e põe em causa as carreiras profissionais. Torna tudo efêmero. E então, portanto, isso que é efêmero pode dar o lucro máximo no curto prazo para este ou aquele grupo económico. Mas, mesmo numa perspectiva de desenvolvimento e de progresso, corta as possibilidades de desenvolvimento dos vários setores, portanto, da atividade e do próprio país. E por isso nós, portanto, consideramos que a precariedade é uma praga, portanto, é um flagelo e que tem que ser combatida em toda esta dimensão, portanto, enfim, começando por aquilo que são os direitos dos trabalhadores, os direitos individuais e a forma como afeta também os direitos coletivos. E esse é um aspecto ainda das consequências ou da precariedade como instrumento, é que é usada esta fragilização dos vínculos laborais como forma de quebrar a unidade, dificultar a unidade. E nós sabemos que na unidade, na organização e na luta dos trabalhadores está a sua força na defesa dos seus direitos e no progresso desses mesmos direitos e das suas condições de vida. Bom, sobre as várias formas de precariedade, portanto, enfim, muito se pode desenvolver e há uma grande criatividade, não apenas, enfim, dos exploradores de vão de escada, que alguns deles foram já aqui citados, mas há sobretudo uma grande criatividade daqueles que aparecem com todo um staff de milhares e milhares, considerados à escala de grupos económicos ou de conjuntos grupos económicos, de milhares e milhares de especialistas de sociologia, de direito do trabalho, das mais diversas áreas e que estão a estudar sempre os mecanismos que permitam, portanto, encontrar novas formas de portanto, instituir, generalizar a precariedade ou de ultrapassar esta ou aquela dificuldade que lhe é colocada, portanto, no caminho. E, portanto, o Dr. Fausto Leite já referiu, portanto, isso aqui, um pouco a história de como é que são os vários instrumentos, enfim, o célebre aparecimento dos contratos, portanto, a prazo da responsabilidade do governo do Dr. Mário Soares, em 76, que teve início em 76, que nós marcamos como o início da política de direita, portanto está a fazer agora 40 anos, não é, que teve início, portanto, esse primeiro governo do PS, portanto, com o primeiro-ministro como Mário Soares, e depois sucederam-se o PS, outros do PS, PSD e CDS. Mas, para além da questão dos contratos a prazo, que é permanente, e que hoje pode não ser, portanto, o principal instrumento da precariedade, embora continue a ter, portanto, a gravidade que, portanto, conhecemos, apareceram as questões do trabalho temporário, esta questão do outsourcing, isto é, de uma reorganização das empresas que aparentemente têm em vista aspectos económicos, mas que têm também em vista, e fundamentalmente em alguns casos, portanto, uma fragilização
portanto, dos trabalhadores e dos coletivos de trabalhadores, porque deixa de haver, pode-se depois também desenvolver essa matéria aqui, os trabalhadores daquela empresa, e naquela empresa ou naquele qual trabalho passa a haver 10, 15, 20, 30 empresas com trabalhadores contratados, portanto, por esses vários núcleos, e não apenas para tarefas acessórias, porque inicialmente vinha a questão de que era, portanto, a especialização dos refeitórios, ou a especialização da segurança, ou a especialização da limpeza. Hoje temos, portanto, em unidades industriais, digamos, a contratação, portanto, de empresas para fazerem aquilo que é o núcleo essencial da atividade da empresa que faz, portanto, a contratação. E, portanto, há aqui também, portanto, esta forma de precariedade que está encapotada sobre contratação de serviços entre empresas, que não é bem o trabalho temporário, embora esteja hoje também muito ligado à questão que é interligada com o trabalho temporário. Depois, a questão do falso trabalho independente, a questão dos estágios e das bolsas. Por exemplo, a propósito da questão dos estágios, o Dr. Fausto Leite referiu já aqui esse exemplo, portanto, um caso de um hotel. Hoje, por exemplo, os camaradas do Algarve fazem-nos chegar informações de batalhões de estagiários que vão estagiar na época alta para os hotéis do Algarve e, portanto, na prática são a mão de obra, tanto que é utilizada nos hotéis, portanto, na época alta, indo de todo o país e, portanto, sendo instalados muitas vezes em condições precárias. Portanto, a isto outros aspectos já aqui referidos se sucedem. Há ainda, relativamente à questão da precariedade, um aspecto que se pode dizer não é a precariedade do vínculo, mas que, no que se refere aos horários de trabalho, está hoje colocado com uma dimensão crescente, que é a questão do chamado trabalho a tempo parcial, que, com a alteração portanto, verificada na lei, que limitava, portanto, a concessão do trabalho a tempo parcial, portanto, enfim, se fosse 75% do tempo, até 75% do tempo do horário normal, do período normal de trabalho. Agora, por exemplo, um trabalhador que trabalha 40 horas, se tem 39, já é considerado trabalho a tempo parcial. Portanto, o que permite, portanto, que, por exemplo, em algumas empresas recorram a este esquema. Portanto, mesmo portanto, quando pagam o salário mínimo, contratam o trabalhador não a tempo inteiro, não a tempo total, mas a tempo parcial, portanto, enfim, menos 2 horas ou menos 1 hora por dia. Bom, isso significa que, em vez de lhe pagarem o salário mínimo, passam-lhe a pagar a proporção, portanto, inferior ao salário mínimo. Simplesmente associando à precariedade, com a chantagem que é exercida, eles não só cumprem o período normal de trabalho, como muito mais, portanto, do que isto. Portanto, enfim, no fundo, é a interação da precariedade com outros mecanismos, sempre na perspectiva de fragilização e de alargamento da exploração dos trabalhadores. Relativamente, portanto, a todo este quadro, ele foi altamente estimulado e agravado com a política de direita dos últimos anos, do Pacto de Agressão, subscrito pelo PS, o PSD e o CDS, com o FMI, a União Europeia e o Banco Central Europeu, e aplicado sobre a direção do governo PSD-CDS. Bom, podemos dizer que toda a denúncia e intervenção política que foi feita, toda a luta desenvolvida pelos trabalhadores nestes últimos anos, que foi dos períodos mais notáveis da luta dos trabalhadores, portanto, e do povo português, acabou por ter as suas consequências, e uma consequência que teve foi a profunda derrota do PSD e do CDS nas eleições, portanto, do ano passado. Está agora a fazer, portanto, 1 ano na próxima semana. Bem, eles tentaram dar a ideia que tinham tido uma grande vitória naquelas eleições, mas a realidade mostra que a luta dos trabalhadores valeu a pena, e alguns dos que estão aqui têm bem a memória daqueles que nos diziam, ao longo desses anos, luta-se, mas eles lá vão continuar e vão ganhar outra vez. Para quê lutar? Afinal, portanto, essa luta, para além de muitas outras consequências, também teve esta, portanto, de promover essa grande derrota e alterar a correlação de forças e permitir, portanto, uma nova fase da vida política nacional. Uma nova fase da vida política nacional que não vou aqui desenvolver, portanto, não é bem hoje o objeto da nossa discussão, mas já agora chamo-me a atenção, estamos a preparar o 20º Congresso do Partido Comunista Português. As teses estão em discussão nas organizações do partido, e mesmo aqueles que não são membros do partido podem ter
têm toda a oportunidade de as ler, e lá está, entre muitos outros aspectos, a caracterização que fazemos do que é esta nova fase da vida política nacional, que tem uma correlação de forças no plano da Assembleia da República, que dá mais possibilidades de desenvolver a luta dos trabalhadores e permite uma intervenção da nossa parte que pode ter mais resultados. Não só contribuiu para interromper essa marcha brutal que estava em curso, portanto foi-lhe tirado um bocado o tapete aos projetos, enfim, que alguns fazem sempre para 1000 anos e que depois são defraudados, mas permite mesmo, porque tem permitido, não apenas interromper, mas repor, portanto defender, repor e conquistar direitos. E então, nesta situação, nós devemos ver, ainda mais do que no passado, como é que podemos avançar no combate à precariedade. O Partido Comunista Português, há mais de uma década, que apresentou na Assembleia da República um projeto de um Plano Nacional de Combate à Precariedade visando a sua erradicação, que tem sucessivamente, já foi votado umas 5 ou 6 vezes e tem sido sucessivamente chumbado nas várias composições da Assembleia da República. Portanto, o que é facto é que, tanto com toda a intervenção política e a luta que se teve, o próprio PS, com as responsabilidades históricas que tem na promoção da precariedade, teve dificuldades em voltar a dizer o que tinham dito antes sempre, que, bom, isto já não há empregos para toda a vida, portanto agora a precariedade é um género de modernice. Não, foram conduzidos ao ponto de até subscrever que devia haver um Plano Nacional de Combate à Precariedade. Então, peguemos nessa afirmação, peguemos nesse compromisso para que ele não seja apenas uma palavra, mas seja, portanto, um conteúdo prático de intervenção, que não remete, do nosso ponto de vista, as questões apenas, nem fundamentalmente para a Assembleia da República, portanto, remete para aquilo que é a intervenção política e a luta dos trabalhadores. Nós consideramos como elemento essencial que há uma batalha a ganhar e que nós, apesar da precariedade se ter generalizado, estamos a ganhar essa batalha no plano político e ideológico. É considerar que a precariedade não é um ganho, não é um elemento de progresso, a precariedade é uma praga, é um flagelo, tem que ser combatida e tem que ser erradicada, demora o tempo que demorar. E damos até um exemplo, que é o exemplo do trabalho infantil. Durante séculos, portanto, o trabalho infantil foi não só aceite, mas era considerado como uma questão inelutável, portanto, que iria, portanto, permanentemente estar, portanto, presente nas relações de trabalho e nas condições de trabalho. Ora, o que é facto é que a luta travada, sempre com regressões aqui ou acolá, mas conduziu, na sociedade portuguesa, no essencial, à erradicação desse flagelo do trabalho infantil. E então é esse exemplo que nós colocamos como objetivo no combate à precariedade. Demora o tempo que demorar, mas nós temos como objetivo erradicar a precariedade, como foi feito com a erradicação do trabalho infantil. E isto implica uma política de Estado, isto é, que não sejam apenas opiniões, mas que o Estado, como tal, tenha uma política com vistas a erradicar a precariedade. Conseguimos que haja a palavra. Agora, falta muito caminho para transformar essa palavra na prática. E, portanto, desse ponto de vista, nós pensamos que é necessário tomar, portanto, a iniciativa. E temos, portanto, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PCP, projetos apresentados na Assembleia da República, no sentido de melhorar a legislação, se bem que, como foi dito já pelo Dr. Fausto Leite, uma parte do problema da precariedade tem a ver com a legislação e a permissividade da legislação, mas uma parte tem a ver com o não cumprimento e a violação da própria legislação, portanto, existente, mas nem por isso se torna menos importante melhorar a legislação de maneira, portanto, a limitar, portanto, e a impedir esta utilização, portanto, dos meios que conduzem à precariedade. Portanto, nós temos esse projeto do Plano Nacional de Combate à Precariedade, alterações do ponto de vista da legislação laboral que eliminem, portanto, vários dos aspectos da precariedade, em geral. Portanto, foi aprovada uma disposição para fazer um levantamento nacional das situações de precariedade na administração pública. Portanto, esse levantamento está a ser feito, é positivo, mas não basta fazer o levantamento, depois põe-se a questão das opções, de maneira a contratar os trabalhadores
portanto, com vínculos na administração pública que respondam às necessidades, portanto, às necessidades dos serviços e, portanto, procuramos também que sejam reforçados os meios da ACT, da Autoridade das Condições de Trabalho, seja do ponto de vista da eficácia da sua intervenção, seja do ponto de vista dos próprios meios de fiscalização. Porque isto não pode ser exatamente assim, mas dou-vos um exemplo. Depois do Dr. Fausto Leite, também com a sua experiência, pode portanto, dar uma contribuição nesta matéria. É evidente que as coisas não podem ser assim comparadas. Mas há uma diferença muito clara nos poderes das várias inspeções e até das entidades policiais. Portanto, a Inspeção de Trabalho, e agora a Autoridade das Condições de Trabalho, é quase transformada não numa portanto, entidade que intervenha para portanto, punir, digamos, na medida do que é possível, portanto, tudo aquilo que é violação da lei, mas portanto, e tem sido portanto, desenvolvida nesta concepção, que é um pouco quase o aconselhamento das entidades patronais, portanto, um género de formação das entidades patronais perante tantas violações. Ora, portanto, o exemplo que se coloca é isto. Naturalmente que a ACT não pode ser um género de polícia de trânsito. Não é? O que é facto é que todos sabemos, quando se viola o Código da Estrada, as consequências que tem. E, portanto, são bastante eficazes. Não é? Não resolvem todos os problemas. Então, e consequências é que tem a ACT ir a um determinado sítio, portanto, ver que há irregularidades? O que é que resulta daí? Em muitos casos não resulta absolutamente nada. E, portanto, há aqui um problema de meios e há também um problema de conteúdos e de eficácia, naturalmente respeitando aquilo que é a Constituição. A questão da justiça laboral, mas terminaria com esta referência. Todos estes aspectos estão na ordem do dia, nós estamos até, para além do que já apresentámos, a elaborar novos elementos de legislação, mas, portanto, há uma questão absolutamente fundamental. É necessário e é decisivo o prosseguimento da luta dos trabalhadores, integrando nas suas reivindicações o combate à precariedade, a passagem de trabalhadores com vínculos precários a vínculos efetivos. É essencial o desenvolvimento de campanhas como esta que estamos a realizar, que ganhem cada vez mais na sociedade portuguesa a ideia de que a precariedade deve ser erradicada.